Gênesis capítulo 2, do versículo 15 até o capítulo 3, versículo 4, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Eu tenho aprendido com esse texto coisas maravilhosas e profundas sobre a relação homem e mulher, sobre a relação conjugal. E eu queria compartilhar um pouco do que tenho aprendido com vocês, visando o texto que nós temos hoje. O primeiro detalhe que eu queria expor nessa reflexão é o enfoque central que Deus dá à pessoa feminina nestes versículos de número 18 ao versículo 25. É muito importante observarmos que há um enfoque muito profundo sobre a pessoa do sexo feminino. E eu sei que muitos de vocês, principalmente mulheres, ao assistirem, ao ouvirem, ao terem contato com o texto sagrado, com as escrituras, já ouviram coisas absurdas, como dizendo que a Bíblia é preconceituosa quanto ao papel da mulher. Porém, se os primeiros versículos bíblicos dão um enfoque tão especial
à mulher, então nós devemos repensar o que nos foi dito durante tanto tempo. Então, em primeiro lugar, como eu disse, o enfoque desse texto é na pessoa feminina. E qual é o lugar da pessoa feminina na relação com o homem? Qual é o lugar da mulher nos planos de Deus? Queria compartilhar com vocês a necessidade de a gente ver que antes de Adão colocar em prática o seu compromisso de nomear todos os animais, de nomear todas as aves, de nomear tudo o que foi criado, Deus decide criar a mulher. Deus decide criar a mulher. Aliás, antes que houvesse mundo, Deus já havia projetado homem e mulher para que ambos juntos refletissem a imagem de Deus. Ambos juntos, e somente ambos juntos podem refletir a imagem de Deus. Um homem sozinho não reflete a imagem de Deus. É uma imagem distorcida. A mulher sozinha não reflete a imagem de Deus, porque também é uma imagem distorcida. Porém, homem e mulher, ambos juntos, unidos, interligados, refletem perfeitamente a imagem de Deus. Então, duas expressões importantes, das quais eu quero falar em primeiro lugar. Mulher é colocada como auxiliadora do homem. Eu aprendi que a palavra auxiliadora nesse texto é a mesma palavra auxiliador que é usado para Deus no Salmo 121, que diz que o Senhor Deus é o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ou seja, de onde me virá o auxílio, é a mesma palavra hebraica. O meu auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, conforme eu aprendi, a mulher, por acaso Deus é inferior a você? Deus é inferior a você? E lá no Novo Testamento a palavra auxiliador é usado por Espírito Santo, quando diz que Jesus enviaria o outro Consolador, o auxiliador. É a palavra grega traduzida do hebraico, auxílio. E por acaso o Espírito Santo é inferior a você? E agora o texto bíblico usa para a mulher o termo auxiliador. Deus deu semelhante função a dele e semelhante função a do Espírito Santo à mulher. Essa é a missão da mulher: ser uma agente de Deus para auxiliar o homem, para ser o suporte do homem, para, com sua característica de protetora emocional da humanidade, poder providenciar ao homem essa proteção, esse auxílio, esse cuidado com o homem. E agora eu pergunto: vocês, mulheres, são menores? São inferiores? Não são. Não são inferiores. Vocês têm uma missão divina importantíssima. Um segundo termo que aparece aqui é a palavra idônea, que eu aprendi que significa ombro a ombro. É uma segunda expressão que também reforça essa tese, que não é apenas uma tese, é uma certeza de que a mulher está em igualdade com o homem. É ombro a ombro, identificação, é colocar-se ao lado,
é colocar-se junto. Nós não estamos mostrando aqui que a mulher é um subproduto do homem. A mulher não é um subproduto do homem. A mulher, ela está ombro a ombro. A mulher completa o homem, assim como o homem completa a mulher. Mas deixe-me dizer alguma coisa aqui. Apesar desta igualdade, essa igualdade só tem valor e só se potencializa quando existe verdadeira aliança na relação. Quando o texto diz no versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua, quem? A sua mulher. União, relação profunda, de cumplicidade, de amor, de compreensão, de carinho, de entender as dores, de cumprir o seu papel na terra, de cumprir o seu papel na família. Quando a mulher cumpre o seu papel na família e quando o homem cumpre o seu papel na família, essa relação reflete perfeitamente a imagem de Deus, um para o outro, ambos para os filhos, ambos para o mundo. A relação de um casal transmite a glória de Deus. A relação de um casal transmite a mensagem do Evangelho, que é relacionamento com Deus, que é amizade com esse Deus, que é quebrar as barreiras da separação existente entre o homem e Deus e agora criar uma união entre homem e Deus via Jesus Cristo. Essa palavra une, aliança, também é usada para aliança promovida por Jesus na cruz. Portanto, casamento, união entre homem e mulher, é união redentiva, é união espiritual. Todo casamento é uma união espiritual, quando essa relação é uma união de uma mulher que cumpre o seu papel de auxiliadora, ombro a ombro, de um homem que cumpre o seu papel de conquistar, de caçar, de maneira organizada ir além dos seus limites, e ambos protegem um ao outro, a mulher protegendo emocionalmente o homem protegendo fisicamente a mulher, e aí há a verdadeira relação profunda entre mulher e homem, homem e mulher. E justamente agora, para finalizar, no capítulo 3, os versos 1 ao verso 4, nós percebemos o que pode destruir um relacionamento, o que pode gerar a destruição de um casamento. A ruptura entre homem e mulher, mas também a ruptura entre homem e Deus. Não é a serpente, mas aquilo que a serpente semeia no seio do primeiro casamento e no seio da primeira família, esta unida 100% com Deus, o que ele semeia é a mentira, semeia a dúvida, semeia o egoísmo. Tudo isso que ele semeia. E não são essas coisas que têm destruído os relacionamentos que vemos por aí. E não são estas coisas que afastam as pessoas do próprio Deus, do Evangelho. Primeiro chega a serpente dizendo: é assim que você ouviu, não é para comer de todas as árvores do jardim? E a mulher responde. A mulher começa a querer, de certa forma, flertar com um engano. E quando nós queremos flertar com o engano, nós caímos nessa arapuca, nessa rede, e somos tragados por ela.
Nós não podemos flertar com a mentira, flertar com o engano, flertar com a desconfiança, flertar com a dúvida. A mulher duvidou de que o plano redentivo de Deus fosse a melhor coisa que ela pudesse ter. Homem e mulher desafiaram Deus, compreendendo que talvez aquela relação não fosse a melhor relação que eles pudessem ter. A mulher ficou entusiasmada com o fato da mentira vir em palavras suaves, em palavras bem colocadas. Nós não podemos ser regidos por palavras de engano. Devemos ser regidos por relacionamentos autênticos. E relacionamentos autênticos são relacionamentos onde homem e mulher buscam compreender e estar lado a lado um com o outro. Alguns dizem: cadê o homem nessa relação? Aonde está o homem aqui para alertar Eva do seu erro? Ou muitos dizem: cadê Deus aqui para dizer para Eva: ó Eva, não faça isso? Deixa eu dizer uma coisa: quando o relacionamento é sincero, quando o relacionamento é puro, quando o relacionamento é de confiança, não existe lugar para se duvidar do outro. Deus, no seu relacionamento com o homem, Ele não estava aqui duvidando, Ele não estava aqui desconfiando do homem. Ele confiou na mulher, Ele confiou no homem, assim como o homem confiou na mulher, assim como a mulher confiou no homem. Adão não estava aqui, mas porém confiava nela. E é assim toda a relação. Não existia nenhuma dúvida no coração de Adão sobre a cumplicidade e o compromisso que ela tinha com ele e o compromisso que ela tinha com Deus. Então você não vê nem Deus intervindo aqui, dizendo: eu vou intervir porque se eu ficar longe, Eva vai fazer besteira. Não, porque se isso não é relacionamento, isso é desconfiança, e desconfiança não pode existir em nenhum relacionamento, nem mesmo nosso com as outras pessoas, nem mesmo nosso com Deus. Não existe, não pode haver dúvidas. Deus é um Deus fiel e confiou fidelidade ao homem e à mulher e descansou nisso. Porém, Deus não foi pego de surpresa. Isso fazia parte do plano de Deus. A liberdade que o homem tinha foi colocada em xeque. E pelas vias do engano, e pela via da mentira, e pelas vias do egoísmo, e pelas vias do orgulho, Adão e Eva caíram e romperam com Deus. Mas eu não quero falar sobre esse romper agora. Vou falar um pouco sobre esse romper amanhã. Mas para terminar, eu quero dizer que num relacionamento nós não podemos flertar com a mentira, com o engano, com a dúvida, com a infidelidade. Mas devemos, de maneira pura, muito pura, confiar um ao outro o nosso amor, confiar um ao outro aqueles votos que fizemos de amor ou de amizade, não somente com o nosso cônjuge, mas também com o nosso Deus. Mas também com o nosso Deus. Se por acaso algum dia você se afastou de Deus porque você flertou com a mentira e com o engano, e agora se pergunta: Deus, cadê você nisso tudo? Deus, é porque Deus cumpriu a parte dele. Ele confiou. Ele confiou. Foi você que quebrou a relação, porque você não entendeu que Deus confiou em você, de que você seria fiel, mas você não foi fiel. Mas como diz a Bíblia, se nós formos infiéis, Deus continua fiel, e essa fidelidade de Deus é que te sustenta, para Ele não desistir nunca de você.
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.